Luiz Carlos, esse tema do Luiz Carlos que eu quero trazer, ó. Cláudio Castro venceu, amigos. Ele ganhou intenção de voto e popularidade na chacina. E ainda compromete a soberania nacional com esse lero-lero do narcoterrorismo. Vou trazer um vídeo aqui sobre o narcoterrorismo, tá? Que eu acho que é um tema importante da gente colocar em questão. Cláudio Castro venceu? Será que venceu mesmo? Nós vamos ver daqui a um ano, quando chegar nas eleições, né? As primeiras pesquisas, a gente sempre tem que ver pesquisas com desconfiança, tá, pessoal? Tanto aquelas que dizem que diziam que o Lula estava morto em março, como essas que agora dizem que o Lula está ganhando de todo mundo. Nós temos que ver sempre com desconfiança a pesquisa. Essas pesquisas que estão dando aí que o Cláudio Castro subiu 20 pontos, 15 pontos, calma, gente, calma. Ganhou a intenção de voto e popularidade com a chacina? Aonde? Da onde são esses entrevistados das pesquisas? Tem que ver tudo isso. Será que o Cláudio Castro venceu? Essa semana está pautado lá no TSE o julgamento dele por crimes eleitorais, que estava estacionado ali durante esses 3 anos, que foi fundamental para ele ganhar a eleição, o crime eleitoral que ele cometeu. É um processo com farta materialidade e com boas possibilidades dele ser condenado, perder o mandato e se tornar inelegível, inclusive. E a gente acabou de falar aqui dessa reunião hoje com o Xandão. O Cláudio Castro será responsabilizado por essa chacina, gente. Se não nessa a DPF que o Alexandre de Moraes está de relator, num outro processo que será aberto, deixa eu trazer aqui para vocês, que eu tenho esse vídeo também separado, ó. Esse eu não baixei ainda. Não. Vou baixar em seguida para vocês. Mas já foi solicitada a federalização das investigações desse caso, e eu acho que isso vai acontecer. E a denúncia internacional do Cláudio Castro para a ONU. A ONU soltou uma carta hoje duríssima contra os acontecimentos aqui no Brasil, solicitando do governo brasileiro providências fortes. O Jamil Chad deu uma entrevista no ICL Notícias 2 hoje, dizendo que a repercussão na mídia internacional é muito forte, tratando o caso de chacina, não dourando pílula, como a Globo está fazendo. Então, assim, Luiz Carlos, não concordo contigo, tá, na tua colocação, e acho que vai rolar muita água aqui, tá, Luiz Carlos? Muita água vai rolar aqui, ó, nesse ponto. Sobre a questão do narcoterrorismo, acho que esse é um tema importante da gente trazer. Uma especialista que esteve no ICL hoje, tá, tratando desse tema, eu quero trazer o que ela colocou aqui, ó. Miguel Graziotin, grande abraço, camarada Miguel Graziotin conosco, ó. É muito perigoso esse discurso de que a violência é relativa. A gente viu a extrema-direita comemorando, brasileira comemorando, né, nas redes sociais o que aconteceu, essa coisa terrível que aconteceu no Rio. O Nicolas Ferreira, né, entre outros, aí comemorando o que tinha acontecido. Então, eu concordo, eu acho que é uma maneira de tentar importar esse discurso, é uma maneira, claro, né, de aí abrir também essas possibilidades de intervenção norte-americanas, como vocês estavam falando antes, mas tem de fato esse léxico, ele entra, a coisa do terrorismo, seja do narcoterrorismo, ou seja do terrorismo que seria cometido por imigrantes, né? Ele entra de fato nesse grande guarda-chuva, esse grande aglutinador, que serve também para encontrar aí quem são os grandes e muito vagos inimigos, porque é isso, existem atentados terroristas na Europa, mas o que acontece é que eles puxam um atentado que acontece num ano para dizer que todos os imigrantes são perigosos e terroristas, né? Então eu acho que é sim nesse sentido de trazer essa linguagem para o Brasil, que de fato, como você disse, não faz sentido, né? Mas que de novo, essa tentativa de amarrar uma narrativa da extrema-direita global e naturalizar esses discursos também de que a violência ela é justificável quando implicada contra certo tipo de pessoa, né?
Perfeito, perfeito. Isso aqui é o discurso que tenta legitimar o massacre em Gaza. Tem muita gente que tenta legitimar a grande imprensa, né? Tem repercussão o discurso, gente. A gente não pode negar, não é que eu estou concordando com o discurso. Então, tentar fazer com que esse discurso permeie a sociedade, essa é a tentativa da extrema-direita. A questão de fazer com que PCC, com que Comando Vermelho sejam configuradas como organizações terroristas, está tramitando no Congresso. Hoje estava na CCJ sendo votada. E não se surpreendam se ela chegar no plenário já da Câmara dos Deputados essa semana, com esse clamor que está aí, entendeu? É a velha tática da extrema-direita, do medo, sabe, de causar pânico na população e de tentar ir passando essas matérias lá no Congresso, nesses momentos. A intenção de tratar como narcoterrorismo é evidente, é abrir as portas para uma intervenção estadunidense aqui no Brasil. Que é para isso que a extrema-direita está trabalhando hoje. Essa chacina, ela tem muita ligação com o que a extrema-direita vem tentando fazer no Brasil. Hoje eu vi um discurso daquele Van Reiter, para a TV argentina, gente. Falando lá numa TV argentina que o Brasil está permeado pelo narcoterrorismo, que eles querem aprovar essa lei no Congresso, que o governo Lula é conivente com a bandidagem. O Van Reiter fazendo o discurso lesa pátria, aquele ataque à soberania nacional lá na Argentina, o mesmo que o Eduardo Bananinha fez lá nos Estados Unidos, ele fez hoje numa entrevista para a TV argentina. Então, assim, a gente não pode ignorar essa questão aqui. Ela é importante, sim, para legitimar esse discurso, para legitimar as ações estadunidenses. Todo cuidado é pouco com essa questão aqui. E não é à toa que quem lidera esse PL lá no Congresso é o Sérgio Moro, gente. Sérgio Moro e Flávio Bolsonaro, que é agente maior dos interesses estadunidenses dentro do Brasil do que Sérgio Moro. Eu não conheço ninguém. Vocês conhecem um agente, um lobista dos interesses estadunidenses aqui dentro do Brasil maior do que Sérgio Moro? Ele já mostrou do que é capaz na Lava Jato. E continua lá dentro do Congresso agora defendendo essas pautas aí que são do interesse dos Estados Unidos. E essa de carimbar no PCC, no Comando Vermelho, até no MST, o Van Hatter falou. Van Hatter falou hoje que o MST é uma organização terrorista, gente. Isso é criminoso. Criminoso. Terroristas são os ruralistas que matam indígenas, matam camponeses à luz do dia. Às vezes até com apoio das polícias militares. Isso é terrorismo. Tem que combater PCC, Comando Vermelho, é evidente que tem que combater. E o Estado brasileiro tem todas as condições de combater com muita tranquilidade, com sobra. É só ter vontade política. Só ter vontade política. E aí eu quero trazer aqui, ó, o Eduardo Moreira, falando sobre o real interesse dessa operação aqui do Cláudio Castro. Quando o Comando Vermelho avança sobre a milícia, ele faz operações seguidas contra o Comando Vermelho e ele não faz operações contra a milícia. Por que será que essas operações já mataram, desde o começo do governo dele, quase 2.000 pessoas nestas operações, né? O número de mortes é muito maior, claro, mas nestas operações contra o Comando Vermelho, principalmente, né? Contra o tráfico, mas principalmente contra o Comando Vermelho, as 4 maiores, todas contra o Comando Vermelho, e nenhuma pessoa morreu nas operações contra a milícia.
Por que será que milhares de pessoas foram presas nas operações contra o tráfico e 40, 50 pessoas foram presas nas operações contra a milícia? Por que será que essa contenção está sendo feita quando o tráfico começa a entrar nas áreas da milícia? Obviamente, você que está assistindo deve estar falando: por mim, Eduardo, tanto faz. Se quiser matar tudo de um e aí depois mata tudo do outro, pode matar. Aí é o seguinte, e eu te compreendo totalmente, é você desesperado, morando num estado que está entregue a bandidos há décadas, porque o Rio de Janeiro está entregue a bandidos há décadas, e não estou falando só dos governadores, estou falando de governadores, estou falando de deputados, estou falando de vereadores que passaram pelo Rio de Janeiro e tinham ligações com o crime organizado, aliás, números recentes que mostram o percentual, né, de parlamentares que você tem no Rio de Janeiro com alguma ligação comprovada ou acusação de ligação com o crime organizado, é um percentual gigantesco. Então, você mora num lugar desse e você todos os dias você vive um medo monstruoso, uma insegurança monstruosa. Você tem o medo de alguém que você ama, do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, tomar um tiro, ser assaltado. Você vive com medo e com ódio. Você vive querendo se vingar dessas pessoas que fazem tão mal à sua vida. Então, eu não vou deslegitimar essa sua vontade selvagem de falar, primeiro, deixa matar todo mundo de um e depois então a gente mata todo mundo, mas pelo menos matou todo mundo um. Eu não vou deslegitimar essa tua vontade, esse teu sentimento, tá? Eu não preciso concordar com ele, mas eu não vou deslegitimar. Mas eu quero te trazer para entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E esses números que eu passei são muito importantes. A milícia domina muito mais áreas do que o tráfico. As operações são quase todas contra o tráfico e nenhuma contra a milícia. E o nome da operação é contenção. Então você chega à conclusão se por trás não pode ter alguém contribuindo com alguém, alguém ajudando alguém. E aí a gente sempre se pergunta, será que alguém está ligado com alguém? Enfim, ficou meio Carluxo esse final, mas de propósito. Operação contenção, né? Contenção do quê? 0 operações contra milícias. Sidney Kripa, por que será, né, que não tem operações contra milícias? E aqui eu vou trazer a deputada Dani Monteiro, do PSOL do Rio de Janeiro, comentando sobre a questão da chacina e sobre a denúncia aos órgãos internacionais e a federalização das investigações, que eu acho que é fundamental, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos é fundamental, porque ela, inclusive, leva, né, para os fóruns internacionais que coadunaram toda a defesa do que é direitos humanos e o que seria violação, para que olhe para o que ocorre no Brasil. Mas devido à magnitude e importância, né, de uma intervenção internacional em um país, esse não é um julgamento rápido. Isso é um passo que o nosso campo de direitos humanos está fazendo, enviando essa denúncia ao OEA, mas entendemos que já houve esse fluxo com essas outras chacinas e que fez com que o Brasil fizesse sua própria ferramenta de fiscalização e controle externo da atividade policial. Hoje, a DPF 635 é o maior julgamento nacional sobre o tema. Nunca antes o poder público se esgotou tanto desses debates. Hoje, o passo que está a DPF 635 é que já há decisão judicial formada por maioria dos ministros a partir do voto do relator Facchini, para que tenha algumas demandas, né, algumas regras para que o Estado do Rio de Janeiro produza operações policiais. O controle externo da atividade policial feita pelo MP, o aviso prévio. É importante, né? Essa operação, o próprio MP declarou que não tinha conhecimento dela. Por que será, né? Por que eles não avisaram o MP? Prévio a essas operações policiais, o uso, né, de helicópteros como apoio tático, o amparo de ambulâncias em operações policiais e o reduzir das mortes, né? Isso é muito importante, não é o que vem ocorrendo.
Então a gente vai a Brasília e reunir com a relatoria da DPF 635 para levar todo o material que acumulamos ao longo da semana passada, pelo que nós entendemos de descumprimento da decisão da DPF. E a gente espera que o governo federal, a partir das suas instâncias, seja do Poder Judiciário ou do Poder Executivo ou mesmo Legislativo, consigam promover essa intervenção na investigação aqui no Rio de Janeiro. Nós defendemos a federalização da investigação. A gente não acha que isso resolve no todo. Não é toda e qualquer investigação que vai ser federalizada. O Estado do Rio de Janeiro precisa criar estruturas próprias de enfrentar o crime organizado e fiscalizar esse enfrentamento. Mas hoje, devido à magnitude desse massacre, devido ao corrompimento das estruturas institucionais do Estado do Rio de Janeiro, para esse caso, a melhor é a federalização, até porque a Polícia Federal vem fazendo esse combate aqui no Estado do Rio de Janeiro de forma eficiente, desmantelando inclusive fábricas de fuzis, como foi na Operação Forja, uma fábrica que poderia produzir 3.500 fuzis por ano. Tudo isso sem vitimar ninguém, sem disparar um tiro e indo direto no braço econômico das organizações criminosas. Tá aí, importantíssimo essa colocação aí da deputada Dani Monteiro, do pessoal do Rio de Janeiro, né? E a questão da federalização é muito importante, é fundamental, né? Porque as instituições do Rio de Janeiro não têm condições de... O Ministério Público do Rio de Janeiro não foi comunicado dessa operação e não fez um pronunciamento forte contra também. Então, o que esperar, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro? Então tem que colocar a PGR no meio dessa história, a PF tem que fazer essa investigação aí, e o Cláudio Castro que se prepare, que vem coisa para o lado dele. Quero trazer aqui um último vídeo, ó, os camaradas já estão nos bastidores aqui, ó, a segunda parte da live estará bem melhor que a primeira, tá? Maurício Rorato, Celso e o camarada Dimitrov aqui, ó. Eu vou ficar só para saber a origem do nome do Dimitrov, se tem a ver lá com o nosso gigantesco camarada. Será que é parente do Dimitrov aí? Não, aí, ó, você é parente do Dimitrov, o nosso búlgaro Dimitrov, né? O cara que organizou a Internacional, né? Organizou, o camarada Dimitrov é sensacional, né? Mas eu quero terminar aqui com um depoimento, um último vídeo aqui, ó, que foi um depoimento de hoje na Assembleia do Rio de Janeiro. Aconteceu um grande evento lá na Assembleia do Rio de Janeiro. Eu tinha até 3 vídeos separados, mas eu vou colocar só um, que é de uma... Aqui, ó. Deixa eu ver o nome dela aqui, ó. Não tem o nome dela, mas essa senhora, ela foi abordada durante a operação, ela e o marido dela foram abordadas por policiais, e aí o título do vídeo diz aqui, ó, os policiais ficaram desesperados quando... Deixa eu ver aqui qual é o resto do nome, ó. Ficaram desesperados quando viram que eram inocentes. Olha aqui o que ela conta aqui, ó. Está no hospital lutando pela vida. Ele aí, porque além do meu esposo, está no hospital lutando pela vida. Ele ainda está preso, sem direito de visita. Nós não podemos nem chegar perto dele para dizer: estamos aqui, estamos com você. Eles estão impedindo a gente de visitar o Douglas. Estão tratando o Douglas como bandido. E o Douglas não é bandido. Os policiais estavam desesperados quando viram que tinham atirado em um morador, em um trabalhador, e queriam tirar a cena do crime de qualquer jeito. Não teve perícia no local. Os pneus do carro, conforme bateram no meio-fio do condomínio, estourou os 2 pneus. Eles arrumaram rodas e trocaram os pneus do carro no local. Eles revistaram o carro inteiro. Tem vídeos, temos provas deles revistando o carro
carro e a única coisa que tinha dentro do carro era o nosso material de trabalho e as mochilas de escola dos meus filhos, porque o carro era usado para isso, era usado para trabalho e levar e buscar os meus filhos da escola. Imagine se eu e meus filhos estivessem dentro do carro naquele momento. Mais de 5 tiros acertaram o carro. E com essa revista nós temos provas, vídeos que não tinha arma nenhuma no local, e nós temos mais de 100 testemunhas moradoras do condomínio que presenciaram naquele momento e não viram ele saindo do carro com arma, e eles estão alegando que o Douglas trocou tiro com a polícia com uma arma 32 e saiu do carro armado. Nós temos vídeos e provas que ele saiu do carro desarmado e não tinha arma no local. Eles fizeram de tudo para retirar o meu carro e levar para a delegacia. A arma só foi apresentada 5 horas depois na delegacia. Então nós estamos aqui lutando por justiça. O Douglas não é bandido. O Douglas, ele é um trabalhador. O Douglas, ele é um pai de família. Justiça! Maravilha. A maior parte do Brasil não vai ouvir esse depoimento, não vai nem saber que aconteceu isso hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que além desse depoimento foram vários outros depoimentos. Eu tinha mais alguns aqui que eu separei, mas não vai dar tempo de trazer, a gente traz amanhã e outros dias. Vou mandar para o Suman botar amanhã, talvez, no giro, né? E é isso, né? A maioria do Brasil não tá vendo as repercussões. Está vendo o quê? A assessoria de imprensa que a Rede Globo e a grande imprensa está fazendo do governo do Rio de Janeiro, com aquela versão do governo sobre o episódio, as tais pesquisas que evidentemente não condizem com a realidade, são pesquisas direcionadas. Eu vou insistir aqui, se alguém perguntar, vou até trazer aqui o Rorato, Celso, camarada. Opa, boa noite. Camarada, vou fazer o teste com vocês três. Ó. Se eu perguntar para vocês são contra ou a favor que a polícia vá aí na região de vocês e prenda os delinquentes? Alguém é contra? Todo mundo é a favor, cara, sabe? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. Agora contextualiza, coloca na questão. E se a polícia for aí e matar alguns conhecidos teus na redondeza, tu vai ser a favor ou contra, sabe? E eles estão divulgando o resultado como a maioria, 80% da população aprova o que o governo do Rio de Janeiro está fazendo. Não é assim, cara, sabe? Eu acho que é o papel nosso vir aqui dizer para a nossa comunidade, ó, não caiam no papo dessa grande imprensa. Esse sempre tem que ser o nosso papel, né? Sempre tem que ser alertar o pessoal. Porque aqui, ó, eu assisto sempre a Rede Globo, né, cara? Eu não assisto de vez em quando, eu assisto sempre para ver como eles são sórdidos, como eles mudam as versões de um dia para o outro, eles vão indo em pequenos detalhes. No primeiro dia dessa chacina, eles fizeram uma cobertura boa, quase que incriminando o Cláudio Castro. A partir do segundo dia, que deve ter pingado o Pix do governo do estado do Rio de Janeiro, mudou completamente, cara, a cobertura deles. Mudou completamente. É impressionante. A gente está submetido ainda a essa mídia podre aí. Podre. E o alcance dos nossos canais aqui da esquerda, a gente sabe que é limitado, né? Pelos algoritmos. Mas a gente vai fazendo o trabalho, a gente não se seduz com os cantos de sereia, né, Celso e Rorato? A gente não se seduz com pesquisa, com o pessoal que vem e diz, vocês estão contra a maré, todo mundo já viu que não é chacina, todo mundo quem, cara pálida? Vai perguntar lá para aquela comunidade, vai ouvir essa senhora que falou aqui agora, sabe? Vai ouvir quem está envolvido mesmo com... Aliás, assim, eu quero fechar essa questão dessa pauta aqui, ó, deixando assim, ó, o meu agradecimento e a minha homenagem àquela comunidade do Alemão ali, da Penha, cara, que para mim, assim, ó, eles igualaram o povo palestino, cara, naquele ato de ir na madrugada lá para a mata
pegar aqueles 60 ou 70 corpos que eles buscaram e colocaram estendidos na rua ali, porque essa imagem é a imagem que acabou com o governo Cláudio Castro. É a imagem que correu o mundo e é a imagem que revela que foi um fracasso aquela operação. A imagem e o ato dessa gente, desses nossos camaradas, desses nossos compatriotas que foram gigantescos, cara, ao sair de suas casas, assim que acabou a chacina, quando eles viram que a polícia se mandou, né? A polícia matou todo mundo e se mandou. Assim que eles viram que a polícia se mandou, eles saíram de casa e foram juntos lá para a mata, pegar os corpos dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus amigos. Então, assim, ó, a gente não pode abandonar essa turma aí, cara. Essa nossa turma que eu acho que deu um exemplo sensacional para o mundo, né? Para o mundo. E, infelizmente, tem gente que está do outro lado, né, cara? Sempre vai ter gente que vai estar do outro lado, né? Camaradas. Portinho. Desculpa me alongar aí. Antes de tu ir, assim, tu conseguiu ver os dados dessa pesquisa? Eu não consegui entrar porque tinha que fazer a conta lá no Quest Datafolha e eu não tive tempo para fazer isso. Eu só vi que foram 1.500 pessoas só entrevistadas. E não sei como foi feito esse método, mas normalmente pelo menos 50% é feito por telefone. Eu te pergunto o seguinte, se tu mora na periferia, e mesmo que perguntasse assim, ó, tu foi até a favor do que aconteceu, sei lá como chamaria essa operação aí do Rio, tu diria que tu acha que a polícia agiu errado? Se tu morasse na periferia e te ligasse assim, dizendo que olha aqui, uma pesquisa aqui, ó, a gente quer saber se a polícia aí, se tu gostou do que a polícia fez ou se tu é contra, qual é que é a tua, meu? Sabe? Tu respondia o quê? Exatamente, tem mais esse aspecto aí, Celso, verdade, isso aí que tu tá perfeito. O cara vai saber, não, o cara tá dizendo que vai pesquisar, mas vai saber se não é a própria polícia para ver quem é que tá apoiando aqui os caras, depois vão me quebrar meu carro, que nem fizeram com o cara ali. Claro. Para mim essa pesquisa é criminosa, porque tu poderia fazer uma pesquisa assim, ó, tu é a favor de baixar a maioridade penal, tu é a favor da pena de morte, isso aí seriam tudo questões legais. Agora tu perguntar assim, ó, tu é a favor do linchamento que aconteceu ali na esquina, isso é criminoso, cara. Isso é criminoso. Perguntar se as pessoas apoiam uma operação ilegal, uma coisa ilegal que está fora da Constituição. Isso é criminoso. Uma chacina, né, Celso? Aliás, temos que esperar a justiça chegar às conclusões, isso deve ser bem investigado, né, Portinho? Mas tá na cara, né? Não, que foi chacina porque sabe qual eu não sabia disso aí, Celso. Sabe qual é o conceito de chacina? Quando morrem mais de 3 ou 4 pessoas num evento desse tipo, independente de ser legal. Todos no Carandiru estavam julgados, condenados, até já tinham passado todos os requisitos legais, e mesmo assim era chacina. Então, como é que não vai ser né? Mas deixa eu só aproveitar que eu já ia até esquecendo, ó. O Data Voz Trabalhador entrou em campo, ó, Celso, entrou em campo, ó. Nós temos a pesquisa do Data Voz Trabalhador, ó. E não achem que é pouca coisa. E tu sabe qual foi a pergunta que foi feita, exatamente qual foi a pergunta que foi feita para as pessoas nessa pesquisa de 1.500 pessoas responderam? Eu não sei exatamente qual foi a pergunta ainda. Eu também não sei. Eu vou ter que pegar uma conta lá no Datafolha. Data Voz Trabalhadora perguntou, ó, Celso, na sua visão, a operação policial do governo Cláudio Castro. Ó, não emitimos opinião na pergunta, ó, chamamos de operação policial, né? 17 mil votos, Celso, tá? Data Voz Trabalhadora, ó. Mas como tanto voto, cara? 16.900 votos, ó, e é 24 horas só. Essa pesquisa aqui vai chegar a 60 mil votos, tá, Celso? Até o final dessa semana. Ó. Caramba! Vamos repercutir. Como é que tá ela que eu não estou enxergando aqui? Eu estou com a tela pequena aqui. Tá assim, ó. 16.900 votos, tá? 5% acham que foi um grande sucesso, que era tudo marginal, tá? 5%. 19% acham que foi necessária a operação, mas que foi um fracasso pelo número de assassinados. 72% ilegal e os números mostram que foi um fracasso. E 4% não tem certeza.
Eu tô com 70%. Então tá aqui, ó. O Data Voz Trabalhadora tem 17 mil votos. Essa pesquisa falcatrua aí que está circulando tem 1.500. Tá? Então, estamos aqui fazendo o nosso contraponto. Estamos aqui.